Olá pessoal, eu sou o professor Pedro. Estamos na reta final para a prova de matemática do Enem. Os vestibulares tradicionais também, né, já estão para acontecer. Então hoje vamos falar sobre análise combinatória, né, que às vezes causa confusão com relação àqueles três tipos, né, de arranjos que nós podemos montar. Então nós colocamos aqui uma questão e vamos usar os mesmos dados e ver a diferença entre esses três arranjos de modo que vocês não possam ter dúvida na hora de saber calcular, tá? Esse agrupamento. Lembrando que a análise combinatória está baseada no princípio fundamental da contagem. Se você quiser saber mais um pouco sobre esse princípio, com alguns exemplos, a gente vai deixar aí na descrição o link para você poder acessar, tá? Não esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal, pessoal. Vamos lá então. Então, esse exemplo aqui nos dará o nosso norte para ver quem é quem aí. Olha só, 5 jogadores A, B, C, D e E vão participar de um torneio de vôlei de simples e em duplas, disputando premiações do primeiro até o terceiro lugar. Estão hospedados em 5 quartos individuais em um hotel. Calcule, item A, quantas colocações são possíveis para os 3 primeiros lugares? De quantas maneiras os atletas poderão ocupar os 5 quartos? Letra B. E letra C, quantas duplas poderão ser formadas para o torneio? Bom, o primeiro caso aqui, ó, quantas colocações são possíveis para os primeiros lugares? Você poderia imaginar o seguinte aqui, ó. Então, eu tenho aqui o primeiro lugar, tem aqui o segundo lugar e tem o terceiro lugar. Por exemplo, o B ele poderia ser o primeiro, né? O C o segundo e o E o terceiro. Ou então o E ser o primeiro, o A ser segundo e, por exemplo, aqui o D ser o terceiro, tá? Então você repare aqui que quando eu for fazer grupar esses elementos aqui, eles vão se diferenciar pela ordem, no caso aqui, ó, você tem aqui o êtano terceiro, o êtano em primeiro, ou pela natureza, que você tem o B, por exemplo, e aqui você não tem o B, tá? Então esse tipo, né, esse tipo de agrupamento, nós chamamos de arranjo simples, tá? Onde você tem o quê? A diferença entre eles é pela ordem ou pela natureza dos elementos. E aí, você sempre vai ter na análise combinatória uma formulinha, né? Essa formulinha aqui, no caso do arranjo, você tem, nós dizemos, N elementos, né? É o total de elementos que foram dados, no caso aqui, os 5 jogadores, e o P, que seria como vamos dispor esses elementos, tomados P a P. Então, essa forma aqui do fatorial, né? N fatorial, sobre N menos P fatorial, é a forma do arranjo, tá? Onde vai ser o caso desse item A aqui. Então, basicamente, né? Você utilizando a formulinha aqui, né, do arranjo, você vai ter aqui, ó, N é o total de elementos que foram dados. 5 fatorial sobre a diferença de N menos a maneira que eles vão se colocar esses grupamentos, tá? Então, nós temos aqui 3 colocações, tá? 3 colocações. Tudo isso aqui o que? Fatorial. Bom, aqui você repete o fatorial, né? Por enquanto, logicamente. E aqui você faz a subtração. 2 fatorial. Bom, o que você faz aqui? Você vai desenvolver aqui o 5 até chegar ao 2. Lembra disso? Fazendo a multiplicação. 5 vezes 4 vezes 3 até o 2 fatorial. E aí você vai simplesmente simplificar com o 2 de baixo. Então você tem aqui agora o que sobrou. Esse produto 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Então você tem 60 maneiras de dispor a colocação para esses 5 atletas, tá? Do primeiro ao terceiro lugar. Entenderam o que é o caso do arranjo? Difere-se entre si pela ordem ou pela natureza dos seus elementos. Próxima etapa agora seria a letra B, né? De quantas maneiras os atletas poderão ocupar os 5 quartos, tá? Bom, para ocupar esses 5 quartos, você poderia pensar o seguinte. Você tem aqui o primeiro quarto, né? O primeiro quarto, o segundo quarto,
o terceiro quarto, o quarto quarto e o quinto quarto. Ora, para o primeiro quarto aqui, você tem 5 elementos, 5 poderão estar aqui, né? Ocupar o primeiro. Ocupando um aqui, o que vai sobrar para o segundo? 4. E ocupando 4 aqui, o que vai sobrar para o terceiro? 3. E assim sucessivamente, né? E assim você vai fazendo aqui essa decomposição. Então, quando acontece isso aqui, onde você vai revezar todos os elementos com número igual de posições, né? São 5, então 5 elementos para 5 posições. Esse caso agora aqui seria o caso da permutação simples, tá? Que basicamente a diferença aqui é só pela ordem que eles vão ocupar nesses grupamentos. Só difere só pela ordem dos seus elementos. E a formulinha aqui é bem simples, né? Que seria P igual que a N fatorial, tá? Então, sempre que não houver aqui o N, né, o total igual ao P, o modo que eles vão se distribuir, você está através de uma permutação simples. Aqueles problemas que envolvem o tal do anagrama, lembra? Que você vê muito ali nos livros, né? Os exemplos também, se você lembrar disso. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra Ivo, né? Ivo. E quantas maneiras eu posso fazer? Quantos anagramas eu posso ter com isso aqui, com essas letras? Anagrama é você colocar a letra em várias disposições, independente se vai ter uma palavra ou não existente, tá? Então, bom, você vai usar aqui, você usa aqui também 3, né? Você usaria aqui 3 letras para fazer 3 anagramas, né? Então, aqui você também tem o que? N igual a P, tá? Então, seria o caso da permutação simples, tá? Mais um exemplo para você falar. Muito se cai quando fala em anagramas. Então, esse é o segundo tipo de arranjo aí da análise combinatória. E o próximo aqui que nós veremos seria a letra C, a combinação simples. Como seria a combinação simples, tá? Ele fala aqui, ó, as duplas, né? Eu tenho cinco elementos para formar o quê? Para formar duplas. Quantas duplas são possíveis? Então, eu posso ter aqui uma dupla, eu posso ter aqui o A e o B, né? E eu posso ter o D e o E. Aqui nesse caso, eu não posso trocar a ordem, porque aí você teria a mesma dupla, né? O que você vai ter que trocar vai ser os elementos. Os elementos não podem aparecer repetidos, né? Aliás, o termo combinação simples, permutação simples, arranjo simples, tem a ver com você não repetir os elementos, tá? Bom, então nesse caso aqui, se você não pode repetir os elementos, né? Você tem que colocar elementos distintos na composição. Esse tipo de agrupamento vai se diferenciar pelo que é a natureza dos seus elementos, dos seus componentes, tá? Então você vê muito aqueles problemas de comissões, né? Quantas comissões eu posso fazer? Você tem tantas pessoas, né? Para um número X de elementos na comissão, tá? Então lembra disso, combinação tem muito a ver com aqueles problemas envolvendo comissões, tá? E basicamente a formulinha seria essa aqui, ó. Combinação de N elementos tomados P a P, tá? Então você tem essa formulinha aqui. No caso aqui, ó, para resolver letra C, você vai fazer o seguinte, então, ó, combinação, né? Aí você tem aqui, ó. Eu tenho quantos elementos? Eu tenho 5. 5 elementos, fatorial. E aqui eu tenho, aparece aqui primeiro, como eu vou formar? Comissão de 2 pessoas. No caso aqui não é comissão, né? Seria as duplas, né? Duplas de 2 pessoas. Poderia também ser uma comissão, dependendo do enunciado, né? Aqui você tem N menos P, novamente. Fatorial. E aí você faz aqui, ó, 5 fatorial. Aqui 2 fatorial. E aqui 3 fatorial. Bom, você vai desenvolver o 5 até o maior fatorial embaixo. Então, você vai 5 vezes 4 vezes o quê? 3 fatorial. Aí você já o quê? Já vai cancelar com esse 3 fatorial aqui de baixo. Cancelou. O que sobrou aqui? Sobrou 5 vezes 4, 20.
né? E 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2. Então você tem o quê? 10. Você tem o quê? 10 duplas são possíveis de formar utilizando aqui o quê? 5 elementos. Ok, pessoal? Então, nós vimos aqui, né? Nós vimos aqui o exemplo, né? 3 exemplos da análise combinatória, tá? Nós vimos aqui, então, o arranjo simples, a permutação simples e a combinação simples. Espero que vocês tenham entendido, né? E saber diferenciar quando esses problemas caírem numa prova, qual que vocês vão utilizar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e não esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal, de modo que nós possamos divulgar mais o nosso trabalho. Boa sorte e até uma próxima oportunidade.